1922 é uma produção da Netflix, baseado em um filme de terror do grande mestre Stephen King, com mais uma obra adaptada. Eu acredito que esse cara já deve ter umas 20 obras ido para o cinema ou se transformado em série, e dessa vez o mestre do terror está no filme 1922, onde nos contará uma história macabra do que a ganância é capaz de fazer com a pessoa. Quer saber um pouco mais sobre isso? Então vem com a gente descobrir. Fala pessoal, aqui é o Bodoncini, eu sou o Felipe, aqui está o Lucas. Fala, meu povo. E hoje nós vamos comentar o filme 1922. O filme vai rodar em torno de um casal onde ele está meio que brigando por hectares de terra, onde vai começar a contar a história muito macabra, por que aquilo aconteceu. Porque ela queria vender as terras, ele não. Então assim, não, a terra de um homem é sagrada. Tem que começar a narrada, porque a história já aconteceu. E quem vai narrar na história vai ser o rapaz. Nós temos ele no começo, o marido ele confessando o crime, ali bem mais velho. E nós vamos acompanhando essa história, que o casal já estava péssimo ali, querendo se divorciar por conta dessas questões das terras. Que a mulher dele herdou 40 hectares de terras, enquanto ele já tinha 30. Ela queria vender tudo para viver na cidade, onde ela queria abrir ali um botequim de roupas, mas ele não, ele quer ficar com as terras, porque para ele, como o próprio falou, né, as terras são sagradas, ele queria que tudo aquilo ficasse para o seu filho. Está uma desavença muito grande, onde vai sondando ali na mente dele que talvez não tenha como ele convencer ela do contrário e que só vai ter uma solução, que é a solução mais extrema para resolverem essa questão, onde o próprio filho terá de ser cúmplice do pai em um crime hediondo. No filme vai contando a história desse personagem, ele fala, todo homem existiu, outro homem hoje tem uma personalidade talvez perigosa ou meticulosa, vai meio que se mostrar quem ele é de verdade. Eu acredito que existe um outro homem dentro de cada homem, um desconhecido, um homem calculista. Esse filme, ele fica bem óbvio que é do Stephen King, porque eu particularmente já li alguns livros dele, e a própria forma como a história é contada, e principalmente a atmosfera. Uma das coisas que eu mais gostei nesse filme é aquela atmosfera tensa que ele tem ali a todo momento, de suspense / terror, que lembra muito todas as histórias de Stephen King. Um dos meus livros favoritos dele, que ele tem vários, né? Eu só li alguns, mas é O Iluminado, que eu já devo ter lido 2 ou 3 vezes, e Duma King, que eu vejo poucas pessoas falando sobre esse livro, mas eu gosto bastante. Mas tudo nesse livro remete às histórias do Stephen King. Você tem ali um personagem, né? Muitas vezes aquela questão da narração, a forma como ela é feita, a forma como os acontecimentos vão ocorrendo ao longo da história. E eu gostei bastante de como, apesar de ser uma adaptação para o cinema, tem muito dessa essência dos livros no filme. Então pessoal, se você não viu o filme ainda, vai lá, vê o filme, depois você volta pra cá. Vai ter spoilers avisados. O filme vai rodar em torno do quê? Onde o pai ele quer deixar a terra pro filho. Mas como a mãe quer vender as terras, ele usa o filho e ele pra ceifar a mãe dele pra conseguir as terras. Então os dois vai ter meio que um crime sigiloso, onde ambos não podem contar pra ninguém. Sim, por se tratando ali da época de 1922, eles viverem ali numa zona rural, o desaparecimento naquela época não é a mesma coisa que um desaparecimento hoje em dia. Hoje em dia é muito mais difícil você esconder uma situação dessa, porque você tem muito mais informações, né? Naquela época não, naquela época o cara veio com a mulher dele lá afastado, o que ele fazia com a esposa dele era problema dele. É lógico que algo tão terrível assim não poderia passar em branco, mas seria muito mais difícil as pessoas ficarem sabendo, dando para eles viverem num lugar mais isolado. Eles acabam dando a desculpa de que ela fugiu de casa, ela se cansou deles e resolveu fugir para viver a vida dela. E onde os dois, mas principalmente o pai, ao longo do filme, ele vai ser muito atormentado pela questão da mulher, porque ele jogou ela ali dentro de um poço que estava seco, e após algumas horas, quando ele voltou lá, os ratos estavam comendo a carne dela. Esses ratos estarão, ao longo de todo o filme, atormentando ele, como se fosse uma espécie de assombração pelo crime que ele cometeu. E quando ele tá com aquela mulher no poço, ele sabia que o xerife ia na casa dele. Então o que ele fez? Ele pegou a vaca, foi em cima do poço pra quebrar,
a vaca meio que morrer lá embaixo pra ele atirar depois na vaca. Então eles já usam isso como se fosse um plano pra tampar o poço. Porque se a mulher sumisse e tampasse o poço, ia desconfiar. Então a gente já começou a calcular um monte de coisa. Ele sabia que o advogado ia fazer também aí também. Era por conta das terras, né? Que ela tava querendo vender. O advogado, ele foi atrás da mulher por causa das terras. Falou assim, eu vim pra conversar com a moça. Falei assim, mas ela foi embora. Ela fugiu na casa da noite. Ela pegou só uma sopa aí, colocou na mala e fugiu com umas peças de roupa. Nem ligou o carro pra não ir atrás dela. A questão da vaca também pode ser também por conta do mau cheiro. Porque como eles teriam que enterrar aos poucos, caso o xerife sentisse já um cheiro meio sinistro, podia falar, não, é por conta dessa vaca que está ali dentro, para justificar aquele poço ser tampado. Mas é interessante que como esse filme vai decorrendo, de como a ganância pode acabar fazendo você perder tudo que tem, porque ele vai ali sendo assombrado pela questão da mulher morta dele, onde ele vai tendo algumas visões. Eu acho que no começo, até quase o final do filme, não é tão explícito que se trate de uma assombração. Você fica, cara, será que é uma questão mais psicológica ou realmente algo sobrenatural? Mas aí com o passar do filme você vai vendo que realmente é uma questão sobrenatural, onde o filho dele acaba engravidando a vizinha, que era de sua namoradinha, né? E o pai dela não aceita e manda ela para um convento religioso, onde um garoto acaba não aceitando e acaba contrariando o pai e vai atrás dela para viver fugido, né, junto com ela. E como ele tinha feito aquilo basicamente para deixar aquelas terras para ele, muito do propósito de ter tirado ali a vida da esposa acaba sendo já jogado fora, uma parte muito grande, né, que seria deixar o legado de suas terras. E uma coisa que pode parar é que o garoto ele começou a perder aquela inocência dele. E quando você viu o garoto, ele era um rapaz muito alegre, muito animado. E quando mataram a mãe dele, e que a vizinha foi até a casa para ajudar ele, quando chegou o tempo de verão, onde os meninos estavam sendo recolhidos. Então a maior parte da vizinha ficava com eles meio que tomando conta da casa. Ele falou assim, nossa, eu reparei ele tão distante, ele tá calado. Então eu tenho que chamar ele 3 vezes pra me dar atenção. Eu não sei se ele gosta de outra pessoa assim e tá meio que não tá gostando mais de mim. Então o pai dele fala assim, não é isso não. Tô muito apaixonado por você, não é nada não. Sim, ele fala ali que é por conta do trabalho intenso que eles estão tendo, né? Mas a verdade é por conta de toda a culpa e o dano psicológico que tem. Porque não foi que eles simplesmente deram um fim ali na mãe deles, foi de uma forma muito violenta. O que era para ser uma coisa rápida, acabou sendo algo que ela lutou muito, acabou tendo muito sangue ali envolvido, que é uma das coisas que ele usa contra o pai, né? Você não conseguiu nem fazer ser rápido para ela, você fez uma bagunça. Ela acabou sofrendo muito e ele viu tudo isso, né? Ele participou ativamente desse fim dela, que acabou abalando muito o garoto. E quando o garoto ele decide ir embora, o pai ficou sozinho. E o garoto começa a ver meio que uns assaltos, começa a roubar assim. E quando ele tá na casa, o pai começa a bater a porta assim, e bate. E bate a porta. E bate novamente. E quando a porta abre de novo, a mulher tá lá fora, olhando assim pra ele. Então ele toma assim, um susto assim, começa a ir pra trás assim. A porta começa a abrir, a mulher começa a entrar dentro da casa. Sim, a esposa assassinada, né? A esposa assassinada. E quando chega no porão, ele cai. Pra cima assim, tá a porta assim, a escada. E a moça começa a descer assim, um monte de rato assim, ó. Meio como se fosse uma tapete vermelho, um maço de rato. Quando a mulher chega assim, ele começa a falar assim, ó. Filho fazendo isso. Ele tá fazendo uns assaltos, ele foi atrás da menina. E falou assim, me mata logo, assim, me mata. Ela me matou porque ela preferiu contar toda pra mim a verdade e me sussurrou pra ele. É assim que ela conta ali como que o filho dele acaba morrendo também. Ele e a garota estavam vivendo ali como se fosse Bonnie e Clyde, assaltando bancos, uma vida de crime, estavam ganhando até certa notoriedade por conta disso, mas ali os comerciantes acabam reconhecendo ele, onde acabam tirando na garota e eles vão ali para um lugar, para uma fazenda mais afastada, está no inverno, né, uma nevasca muito forte, e ela acaba não sobrevivendo e ele não quer viver sem ela, onde ele pega uma arma e acaba pondo um fim na sua própria existência ali. A esposa do pai que sussurra isso no ouvido dele. Depois ele acaba indo para reconhecer o corpo, ele vê que tudo aquilo é verdade. E a atmosfera desse filme, a questão do terror, eu acho que ela é muito boa mesmo. Uma coisa que se destaca bastante no filme 1922. Pra mim a parte mais legal desse filme foi a parte final.
onde ele tá escrevendo assim, o caderno dele fala assim, pai, ele olha pra frente assim, tá a nora dele e a esposa do filho dele assim, vai ser rápido. Quando o Megos Fantasma vai buscar ele. Sim, os três ali em estado de decomposição, onde ele acaba encontrando o seu fim pelas assombrações das vidas que acabaram sendo perdidas por conta de toda aquela ganância que ele teve lá no início. Mas então, quais são as nossas notas finais para o filme 1922? No meu caso, o filme eu gostei bastante dele. Eu acho que não tem nada assim de realmente extraordinário, mas ele é uma história de terror muito bem contada, principalmente pela questão da atmosfera dele. Por ser uma história bem característica do Stephen King, que é o meu autor favorito, eu também gostei bastante do filme. Então, para 1922, eu vou dar uma nota 8.5. Então, pessoal, esse filme já assisti bastante, gostei da história dele. Realmente é um drama assim um pouco mais pra terror, mas é um filme bem interessante pra você assistir. E pra esse filme eu vou dar uma nota 8. Mas e você, já assistiu 1922? Já leu os livros? É parecido? Ficou muito diferente? Comente aí embaixo nos comentários. Então, pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo. Aqui é o Badão Cine, eu sou o Felipe, aqui é o Lucas e tchau.